Foi enterrada ontem de manhã no cemitério Jardim da Saudade, aqui em Salvador, a mãe do cantor e compositor Gilberto Gil, Dona Claudina Passos Gil, de 99 anos. Amigos e parentes compareceram ao velório. O filho, o cantor Gilberto Gil, estava ao lado da mulher Flora. A filha de Gilberto Gil, a também cantora Preta Gil, recebeu o apoio dos amigos. Dona Claudina, conhecida como Dona Coló, morreu por falência de múltiplos órgãos depois de ficar internada durante mais de 10 dias na UTI do Hospital Português. O Natal já passou, mas quem ainda não viu a peça Jingle Bell tem até o mês de abril para dar muita risada com essa comédia que está em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio. O repórter Fábio Cota bateu um papo com o elenco. Confira. Muito boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Nós viemos aqui até o Teatro Sesc, Casa do Comércio, para conversar com os atores e também com o diretor da peça Jingle Bell. Primeiro eu vou conversar aqui com o Wagner Matos, que é um dos atores. Wagner, ideia do Jingle Bell? Por que o Jingle Bell? Aliás, já passou o Natal, já passou o Carnaval, vai vir ainda a Semana Santa e nós estamos com o Jingle Bell aqui nesse cenário onde vocês atuam na temporada toda. Fala um pouco do seu personagem e o que é Jingle Bell, tudo bom? Tudo bom. Jingle Bell conta a história de uma solteirona, que é abandonada na noite de Natal por telefone, que fica arrasada, o amante dela termina com ela por telefone, e aí no meio dessa história toda, ela tem uma situação com a mãe que é um pouco complicada, que a mãe é inválida, tem que cuidar da mãe. Tem coisas que a gente não pode contar porque fica na expectativa do público. E nessa noite de Natal, chega na casa de Elisa, ela está revoltada por ter sido abandonada na noite de Natal. Chega o personagem de Wilson Macedo, que é a Vanusa, e ela começa a movimentar a trama nesse sentido, juntando a Vanusa e os problemas dela, transferindo também para a pobrezinha da Vanusa, coitada. Pois é, Vanusa que está aqui do meu lado, que é o Wilson Macedo, a gente vai conversar já sobre a Vanusa, mas primeiro eu vou bater um papo aqui com o Leonardo Teles, também é ator. Fala um pouquinho antes de ir para a Vanusa, qual é a sua parte, Leonardo? Você já está rindo, essa parte é minha e do público aí, não seria a sua, mas vamos para adiante. Então, qual o personagem, onde é que você entra? Estou vendo aqui atores jovens, o diretor também jovem, acho legal essa nova geração de atores. Fala um pouco do seu personagem da peça. Pois é, Fábio, eu faço a Tereza. A Tereza é uma personagem que ela é a última a entrar no apartamento. E por coincidência, a Tereza é rendida também pela Elisa para passar junto com Vanusa o Natal no apartamento dela. E aí Tereza é uma personagem, uma figura assim bem religiosa, aquelas evangélicas que é muito radical, muito metódica e tal. E dentro dela existe um conflito muito forte que em um determinado momento do espetáculo ela revela. Só que assim, até ela revelar esse verdadeiro segredo dela, ela passa por inúmeras situações dentro desse prédio que ninguém acredita. Tanto ela quanto a Vanusa, que Wilson interpreta. E aí a gente fica pensando, poxa vida, a Tereza é religiosa como é, com a filosofia que ela tem, com esse conflito interno, como é o desafio disso? Isso eu pensei logo quando eu recebi essa proposta. Eu falei, poxa, um texto maravilhoso que é o de Cláudio, ele sempre escreve coisas muito bacanas mesmo. E foi um desafio, acredito que para todo mundo, aliás, encarar esse projeto. Primeiro porque Cláudio escreveu esse texto para personagens, para atrizes, não para homens. E aí a gente queria fazer dessa forma, então a gente conversou com ele, negociou com ele, e ele autorizou, na boa. E aí deu o resultado que deu. Mas assim, a princípio, em suma, Tereza é realmente isso, esse conflito que durante o espetáculo ela revela de uma forma muito chocante. Vamos ver, o pessoal tem que vir ver, assistir, a gente vai dizer já o endereço, horários e dias e tudo. Agora falar com a Vanusa, que é o Wilson Macedo. Como é que é a Vanusa, lá que entra no início da peça? Como é que explica um pouquinho desse personagem? A Vanusa, ela é muito tímida, ela é lésbica, ela é uma professora de português, ela é gorda, então ela não se sente bem com o corpo, mas enquanto a sua sexualidade ela é bem resolvida, ela não tem problema nenhum com isso. Não é assim, eu acho que é a mais sensível das três, é a mais assustada das três também. E
E é isso, e sofre de solidão tanto quanto as outras 3. E vocês no meio do andar da carruagem aí resolvem esse problema de solidão, será? Não sei. Aí só assistindo para poder descobrir. E aí mais umas dicas lá dessa ideia e da direção desse espetáculo. Vamos conversar aqui então com o Márcio Scherrer. Como é que é, Márcio? Puxa mais para a comédia, tem horas de drama, horas de desespero. Como é que é? Fala um pouco do perfil desse trabalho, Jingle Bell. O interessante é que Jingle Bell é uma comédia, mas é aquela história. Toda comédia ela tem sempre por trás dela um tema, um fundo de verdade que depois faz você pensar. Então, que vira piada, vira uma coisa engraçada, naturalmente, pela forma da interpretação. Mas se você levar para o lado sério da coisa, são fatos. Inclusive, o texto aborda temas transversais bem interessantes, como essa coisa do idoso, né? Como a coisa da sexualidade, essa coisa da solidão, que é o ponto-chave do espetáculo. São o universo de 4 mulheres que se encontram dentro de um sentimento, que é a solidão. Cada uma dentro de uma realidade, dentro de um universo que culmina as 4 personagens numa história, uma noite de Natal, e cada um com a sua história, elas se encontram nesse momento, e isso é o que pesa mais essa questão do espetáculo. E como o Léo falou, Cláudio ele escreve coisas bem próximas de uma realidade. Aqui no caso, Jingle Bell foi escrito dentro de uma realidade de Salvador, né? Pessoas que são confinadas em seus apartamentos e que tem todo um histórico. E o grande desafio para os meninos fazerem, para mim assumir essa direção, era fugir dessa coisa do estereótipo, ator fazendo personagem feminino. Uma fórmula que deu certo, é a cara da Bahia, pode-se dizer, porque é uma comédia que é feita e bem feita na Bahia, mas a ideia era a gente tentar fugir da questão da caricatura. Sim, existe uma caricatura, mas uma caricatura mais próxima do real, uma caricatura de a gente passar na rua e é um exercício de ator, você vê o personagem assim, poxa, olha o personagem, mas é real, existe. Então esse foi o trabalho dos meninos, construir essas mulheres e ao mesmo tempo desconstruir, porque cada um especificamente tem sua característica. A Vanusa é uma lésbica, então o Wilson teve que construir uma mulher e depois transformar essa mulher numa lésbica. É uma coisa meio louca e fantástico. A Tereza é a grande surpresa do espetáculo, que eu não vou revelar, nem posso. Mas assim, diante de mim eu posso revelar que a Vanusa não fica sozinha. E ela encontra o grande amor da vida dela no processo. Mas assim, o ponto-chave que o espetáculo realmente traz, que o texto traz, é ser uma comédia de costumes, mas que tem momentos de drama, né? Atrás de comédia, pode-se dizer, de dramas fortes, sérios, como essa mãe de Elisa, que é inválida e que não tem mais... que nós entendemos que ela foi uma mulher talvez muito ágil, muito dinâmica e de repente hoje, com uma certa idade, se encontra numa cama, dependendo da filha. Filha essa que opta em ser amante. E bem, e quem viveu o espetáculo vai entender tudo isso que eu estou falando. Mas é uma comédia de costumes bem divertida e que você sai pensando depois, mas na hora você só faz rir. Tem que refletir também, evidentemente, né? Olha, então, para quem quer assistir, tem aqui no Teatro Sesc Casa do Comércio, as apresentações são às quintas e sextas, até o dia 29 de março, e a partir de abril, todas as quintas-feiras, sempre às 9 da noite, os ingressos R$40 inteira, R$20 meia, evidentemente, e quem quiser saber mais detalhes, pode ligar aqui para a bilheteria do teatro, que é no 71-3273-8543. Quero agradecer e parabenizar aqui ao Wilson Macedo, Leonardo Teles, o Wagner Matos e também o diretor Márcio Scherrer. Até uma próxima oportunidade. Sucesso para vocês. Espero que a galera venha assistir. É aqui nesse cenário. É aqui. Falar da Alcance, né? Que é a nossa produtora aqui, realização da Alcance Comunicação, o Moacir Vilas Boas, que está fazendo a direção dessa produção maravilhosa aqui no Teatro Sesc Casa do Comércio. Venham assistir. Valeu, então. Obrigado mais uma vez. Vamos de volta, então, para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. E o maior problema que eu resolveria, pelo menos no momento, é a violência, porque o índice está muito alto, muito mesmo. Assalto, sequestro, tanta coisa ruim que a gente vê. Isso é horrível mesmo. No próximo bloco, o arcebispo emérito de Salvador, Dom Geraldo Magela, já está na Itália, onde participa da escolha do novo Papa. É um instante só.